Boa noite para todos vocês. Hoje, sexta-feira, mais uma live. E o tema da nossa live é pessoas com deficiência e doenças raras. Eu sou a Priscila Gaspar, né? Eu sou uma pessoa surda, eu uso a Libras como a minha forma de comunicação com vocês. Por isso, a Adriana está aqui fazendo a interpretação, a tradução de Libras para português, né? O nome dela é Adriana Aguiar. E o sinal dela, Adriana Aguiar. Então, hoje Hoje nós vamos apresentar esse tema, né? E todos os dias nós estamos chamando pessoas, né, com deficiência, pessoas com doenças raras, né, que vivem no Distrito Federal e também na Paraíba. E é muito importante a gente lembrar que nós brasileiros, né, estamos num grupo de pessoas deficientes, mais ou menos 46 milhões de pessoas com deficiência. E é dividido em vários grupos de pessoas deficientes, com deficiência, surdos, cegos, né, e diferentes outras deficiências. E também temos o grupo das pessoas com doenças raras. E nós que vivemos aqui, experimentamos, né, vamos aprendendo, né, vendo as dificuldades, né, precisamos também trocar essas experiências para melhorar a vida das pessoas aqui no Brasil. Por isso, né, eu, junto com meu amigo John Cage, o sinal dele é esse, John, mais uma mulher com o nome Flávia Terrento, nós três criamos um grupo para convidar pré-candidatos a deputado federal e estadual, né, que têm se esforçado, estão nessa luta para ajudar as pessoas com deficiência e com doenças raras. Então, agora eu vou convidar o John para entrar aqui na live e depois eu vou abrir para vocês também, porque senão fica em cima e eu preciso de ter o outro com a intérprete para entrar. Então, a Adriana, né, vai ficar do meu lado e para vocês conseguirem ver a interpretação dela, ok? Então, por isso, eu preciso fechar os comentários e depois eu abro. Para vocês conseguirem, né, colocar os comentários, as dúvidas à vontade, as curiosidades, né, durante essa live, para a gente compartilhar conhecimento com os pré-candidatos. Então, eu queria que vocês divulgassem essa live para outras pessoas também. Então, no dia 16 de agosto, né, nós podemos divulgar propostas. Então, agora, o mais importante é a gente conversar, discutir os temas, as dificuldades, as necessidades de cada estado. Então, nós vamos discutir um pouco para depois apresentar. Então, a história de cada pré-candidato, ok? Então, agora eu vou chamar o meu amigo e parceiro também, o John. Esperem só um pouquinho.
Olá, boa noite, Priscila, Oi, boa boa noite. noite, Boa noite, Adriana, John. boa noite. Primeiramente, agradecer a todos os intérpretes que vêm participado de todas as lives, né? A Bianca, o Maicon, que vem fazendo esse trabalho maravilhoso, né? E antes de abrir as questões dos candidatos, temos duas pontuações que eu gostaria de fazer. A primeira, que o Daniel Silveira, infelizmente na última live ele não pôde participar, porque estava em sessão lá no plenário, na Câmara, e nós não podemos, né, estar acima dos interesses do nosso país. Mas muito em breve estaremos remarcando esta live com o Daniel Silveira. A segunda questão, a Priscila, nós recebemos da doutora Mayra, que trabalhou no Mistérios da Saúde, um produto, um kit maravilhoso que ela criou juntamente com a Secretaria de PCDs e Doenças Raras, que é uma mascote de doenças raras, chamado Rarinha, do qual a primeira-dama, a ministra Damares, né, e a Priscila Gaspar, juntamente com a doutora Mayra, lançaram esse kit, né, com a Rarinha. Então eu gostaria que a Priscila mostrasse, gostaria de agradecer de antemão, essa é a Rarinha, para quem não conhece, essa bonequinha, e gostaria de agradecer, em nome da Priscila, a doutora Mayra, né? Tem mais produtos aí. Vamos lá. Tem chaveirinhos também. Essa é a Rarinha, pessoal. A mascotinha das doenças raras. Tem mais. Quanto, quantos brindes aí da Rarinha. Importante essa ativação de marketing, né? Que foi feito através da Secretaria de PCDs e Doenças Raras, juntamente com a primeira-dama Michele e a ministra Damares, porque isso ajuda a divulgar a causa, né? Então é muito importante. Vou pegar minha camiseta com a Priscila e vou vesti-la com muito orgulho. Então agora vamos convidar o nosso, depois sim, agora vamos convidar, né, nosso primeiro convidado. Gostaria que a Priscila anunciasse. É uma honra estar recebendo, né, o deputado pré-candidato estadual do Distrito Federal nessa nossa frente de PCDs e doenças raras. Por favor, Priscila. Então, nós vamos convidar agora duas pessoas especiais. Um é o irmão da primeira-dama, Michele, o Eduardo. Eduardo. E o outro, nossa, muito especial também, Muito. que é o deputado, né, federal, Patrick Dornelles. Então, ele tem uma doença rara, mas eu vou deixar ele contar a história dele. Hoje, nossa live está muito especial. Eu vou convidar, então, agora o primeiro, que é o Eduardo. Eduardo, se você puder, saia. Talvez esteja com alguma dificuldade. Entre novamente e aí pode solicitar para participar da live. Creio eu que a Priscila esteja com alguma dificuldade. Então basta sair da live, reentrar e solicitar para participar.
Eu acho que ele ainda não entrou. Eu vou chamar então o Patrick e Sim, depois eu chamo o Eduardo. sim. Olá, meu amigo Patrick. Ele está com um probleminha na internet, vamos aguardar um pouquinho. Agora sim. Agora, Boa noite. avisa, Patrick, sai, por favor, da live e volta, que a Priscila vai te chamar novamente. Que está travando um pouquinho. Vamos esperar um pouquinho que restabelece o sinal dele. Esperar um pouquinho, ele vai conseguir conectar daqui a pouco. É. Agora sim. Agora Deu foi. certo? Oh, coisa boa. Deu certo. Pessoal, deixa eu só fazer um pedido antes de começar a live. Hoje tivemos o falecimento do ex-primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe. E o Patrick, como representante do Congresso Nacional e dos PCDs e doenças raras, eu gostaria de pedir nessa live que fizéssemos um minuto de silêncio em homenagem ao ex-primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe. Se todos estiverem de acordo e você puder marcar o tempo, alguém, né, para a gente prestar as nossas homenagens, né, ao ex-primeiro-ministro do Japão, pois o Japão é um país referência, creio eu, para todos os outros países do mundo, em praticamente todas as questões. Então fica a nossa homenagem ao ex-ministro Shinzo Abe. Vamos iniciar um minuto de silêncio. Acho que já. Ok. Deu, Seja tá, pessoal. bem-vindo, Patrick. Deus abençoe. Shinzo Abe, obrigado por tudo. Obrigado, Joe, pela deferência, obrigado por esse momento.
É um grande prazer estar com todos vocês. Especial, minha amiga Priscila, tanto admiro. Obrigado pelo convite. E encontrar tantas pessoas que se dedicam pela causa da pessoa com deficiência, dessas áreas, né? A iniciativa da frente, isso é muito importante. Porque quanto mais pessoas que priorizem o que a gente sente na pele, o que a gente necessita, maior chance a gente vai ter de poder ter nossos direitos, que já estão contemplados, que já existe, que não falta em legislação, mas o que falta é que seja colocado em prática. Então a gente precisa, quem mais sente, mais necessita, precisa estar lá para fiscalizar, para exigir, para cobrar. E nos unir a quem já está lá fazendo esse papel. Então, fico muito feliz quando no governo, pessoas como Priscila, que realmente tem a necessidade, é pessoa com deficiência, sente na pele todas as dificuldades, tem um lugar de destaque. Assim como eu tive a oportunidade de assumir como primeiro parlamentar contra essa área no Brasil, tão grave, foi um período curto, de fevereiro a maio desse ano, mesmo dessas áreas, mas busco a reeleição, para a gente continuar esse trabalho com mais força, para mostrar para as pessoas, primeiro, que é possível, né, incentivar quantas outras pessoas com dessas áreas, pessoas com deficiência, que fazem um bom trabalho, fazem um trabalho bonito, de qualidade, mas ainda não tiveram oportunidade de representar na política. E mostrar para aqueles que já estão lá, que não têm deficiência, a importância de ter um olhar diferente para quem realmente precisa. Mostrar, pô, é por eles que a gente trabalha, é por eles que está aqui representando. E a gente precisa dar mais incentivar, dar mais valor a essa causa. Então a gente precisa realmente lutar, nos unir a quem já está nessa luta e fazer um trabalho de fato que agregue. Priscila? Vou precisar trocar o John e chamar o Eduardo. Ok? Claro. Eu volto depois. Eu Seja bem-vindo, Eduardo. Eu quero apresentar, né, o Patrick, para ele falar um pouquinho da história dele. Como que ele chegou aqui no meio da política, para ele contar um pouquinho da história dele. Eu acredito muito em propósitos. Eu sou um servo de Deus. Nada que a gente faça, nada que a gente, nenhum dia sequer, a gente pode viver, eu acredito nisso, sem a presença do Senhor. E eu acredito que estamos aqui nesse plano com propósito, com uma razão de ser. E eu ter nascido com uma doença rara, grave, que acomete inúmeras deficiências, é parte desse propósito. Que me levou lá atrás, pensei não negativamente em relação à doença, reclamar,
mas eu questionava muito a Deus sem entender o porquê. Até que eu comecei a perceber quantas pessoas ao meu redor, por exemplo, na sala de aula, uma colega minha era cega. Na época não tinha lei que contemplava que a pessoa com deficiência tinha direito a um acompanhante em sala de aula, um professor que estivesse ali para auxiliar. E a professora, na época, ela teve iniciativa própria a sensibilidade de aprender braille para ensinar minha colega. Aí eu percebi que Deus estava ali naquele momento, tanto com a minha colega Jaqueline, quanto com a minha professora. Aí eu percebi, comecei a entender que toda a situação, tudo Deus tem uma maneira de nos comunicar, né? De nos falar. Eu comecei a me tornar um porta-voz da causa. Não tenho tudo que eu necessito, não sei de tudo, não ouço me colocar como expert da pessoa com deficiência, saber tudo sobre dessas áreas, mas o pouco que eu sei eu procuro colocar em prática. Procuro agregar, unir as pessoas para dar mais força ao nosso trabalho, para que vejam nossas necessidades. E isso um dos caminhos que leva até mais força é a política. A gente está lá, dá a nossa voz, né, com mais força para a causa. E como eu falei antes, quantas pessoas que já têm esse trabalho, que já têm uma vivência importante, que ajudam outras pessoas, mas não tiveram oportunidade. Então, Priscila, nesse período que eu estive em exercício na Câmara, foram 52 dias de mandato, sendo que 30 dias úteis, porque coincidiu com feriado, com final de semana. A Câmara ainda estava em período híbrido, por conta da pandemia, então muita coisa não deu para dar continuidade. Mas procurei, ao máximo, representar, trabalhar. E uma das ações que eu fiz foi me inscrever, fazer parte da Frente Parlamentar dessas áreas, que em sua totalidade é composta por pessoas que estão envolvidas no universo dessas áreas, mas é um pai, uma mãe, alguém que conhece algum paciente, mas não sente, de fato, não sente na pele. Então, eu sou o primeiro parlamentar com dessa área a compor a Frente Parlamentar dessas áreas. Mas eu procuro, não apenas agora, como pré-candidato, a retornar, mas também incentivar outras pessoas que já têm esse trabalho, para quem sabe um dia tenhamos a Frente Parlamentar dessas áreas composta por pessoas com dessas áreas, que priorizem, de fato, sintam na pele e priorizem as nossas necessidades, a nossa causa. Patrick, Oi. você sempre foi um orgulho, né? Desde que eu conheci você, vi você, né, sendo escolhido por Deus para esse trabalho, né? Tem um compromisso também com você. Você tem uma representatividade das pessoas com doenças raras e os deficientes em geral, né? Então, nós estamos juntos. Eu fico muito feliz quando eu soube que você entrou como deputado para trabalhar lá no Congresso. Nossa, isso é muito importante. Olha a representatividade que você tem para todos nós. É uma responsabilidade, mas eu creio que no ano que vem você vai voltar para fazer o quê? Continuar esse mesmo trabalho representando todos nós. Então, agora eu quero pedir para o Eduardo Torres, que ele é irmão da primeira-dama, Michele, né? Ele também é muito especial, sempre esteve se esforçando pelas pessoas com deficiência também, pelas pessoas com doenças raras, e ele não para, ele está sempre trabalhando, indo nos lugares, diversos lugares, dando visibilidade para todos os grupos, né?
ele não é só a primeira-dama, todo mundo está junto. Infelizmente, né? Ela foi escolhida por Deus para estar lá, mas que representa todos nós, todas as pessoas. Ela é uma mulher maravilhosa. E agora o irmão dela está junto. Eu quero te pedir para você contar um pouquinho da sua história também, né? Como que você chegou na política? Conta pra gente. Gente, primeiro, boa noite. Estou testando aqui também o áudio, né? A gente não tinha falado nada antes. Boa noite, Priscila. Boa noite, Patrick. Boa noite. Feliz. Eu acho que é a Amanda, Adriana. Adriana, boa noite. Adriana. Adriana, obrigado. Que Deus nos abençoe. Gente, eu acho fantástico nessa caminhada que eu tenho feito nos últimos dias, ter cruzado, me deparado com tantas pessoas que têm um propósito. E aí o Patrick falou, começou já bem. Eu gosto muito de falar essa palavra. Eu estou aqui, inclusive, utilizando a sala de um grupo que eu vi visitar, de um pastor, e a gente falou muito agora há pouco sobre propósito. A política entra na minha vida quando eu fui, acho que através do meu trabalho, eu comecei prestando serviço para sindicatos e ao longo do tempo eu acabei passando a ser assessor parlamentar. E eu pude acompanhar um bocado do trabalho que era realizado com relação à pauta da pessoa com deficiência. Meu pai já tinha prestado serviço há um tempo anterior para uma instituição aqui chamada Pestalozzi, acho que é de conhecimento de muitos, e depois disso a gente foi trabalhar no gabinete com essa pauta. Aqui em Brasília, foi instituída, se eu não me engano, foi o primeiro no Brasil a instituir a escola bilíngue, português e Libras, né? Que fica ali na cidade de Itaguatinga. E a gente começa a entender como isso de fato funciona. A gente fala tanto em inclusão, e o pouco que eu pude aprender no longo dessa caminhada é que às vezes o processo de inclusão, ele na verdade ele era excludente. Quando você não dá a oportunidade ou a estrutura necessária para aquela criança ou para aquela pessoa que tem uma necessidade diferente das demais, para que ela esteja inserida naquele ambiente. Eu vi muitas mães que tinham uma grande crítica ao sistema que foi feito para a inclusão da criança numa turma regular, sem nenhuma estrutura para aquela criança, sem um atendimento especial. Que muitas das vezes aquela criança ela acabava sendo vítima no meio da turma. Não por maldade, a gente sabe como né, a inocência de outras crianças, mas aquela que já tinha uma necessidade especial, ela acabava, no lugar de ser inserida, incluída, ela acabava tendo a sua saúde mental ali agora prejudicada, porque ela acabava sofrendo preconceito dentro da sala de aula. Então, o que eu aprendi ao longo desse tempo, que o mais importante do que a gente simplesmente chegar, e aí eu acho que o Patrick falou bem quando ele fala, eu, como alguém que tem uma doença rara, e sei o que é sentir na pele isso, começo a integrar a frente parlamentar de doenças raras, traz um olhar diferente. Traz um olhar daquele que não é apenas o olhar. Na verdade, é a pele que está ferida. Né? É sentir no próprio pulso, é sentir a dor de quem realmente sabe o que se passa. E o que eu acho que a gente precisa muito é levar essa consciência. A nossa primeira-dama, né, minha irmã, o que ela fez pelo Brasil, eu acho que não apenas de abraçar a causa, mas mais importante do que isso foi a dar visibilidade. Né? Foi trazer à luz aqueles que eram invisíveis, aqueles que eram esquecidos, e gerar na gente uma nova cultura. Eu digo que nós precisamos entender e gerar uma nova cultura na nossa própria mente. Uma coisa que a primeira-dama, a Priscila, sabe bem disso, fica valente
é quando alguém cruza na frente de um intérprete de Libras. E às vezes, para quem não sabe, para quem não conhece essa necessidade, a importância disso, passar na frente do intérprete, às vezes parar na frente. Eu sou fotógrafo, gente. Imagina o tanto que a primeira dama já brigou com o fotógrafo, que atravessava na frente. Mas a gente só vai entender isso quando às vezes a gente se colocar no papel do outro. Eu sei de oportunidades que eu já vi que ela começava reuniões falando apenas em Libras, num espaço onde praticamente ninguém entendia a linguagem de sinais, e daqui a pouco ela dava continuidade e as pessoas não sabiam o que ela falava. Essa é a mesma importância que a gente tem que aprender a dar quando existe um intérprete. É a importância da gente poder colocar a legenda em um vídeo, é a importância da gente, que eu aprendi e fui cobrado agora recentemente, de colocar ali na rede social aquela hashtag para todos verem, ou para cego ver, e detalhar, né, um texto descritivo ou a audiodescrição para aquele que não vê. Acho que o mais importante de tudo é a gente se colocar na pele do outro. E aí eu sei que a nossa pauta aqui é a pessoa com deficiência, mas eu até estendo para algo que dá para fazer um paralelo do meu lado, que é a saúde. Eu sempre dou o exemplo da saúde pública. Eu sei o que é enfrentar a fila de um hospital com o meu filho ou a minha filha no colo e passar 2, 3, 4, até 6 horas com uma criança no colo sem atendimento. Talvez muitos chegam e tenham uma solução para isso, mas ele não sabe quem sofre do outro lado. Assim também sou eu e tantos outros que acho que já participaram e ainda vão participar da live com vocês, que estamos aqui dispostos a colaborar, mas nós precisamos ouvir da Priscila, que sabe a dificuldade que é, às vezes, não ter acessibilidade para se comunicar, para se fazer ser entendida e para levar a sua dificuldade. O que eu preciso muito mais é aprender com o Patrick e falar assim: Eduardo, olha, faça isso aqui é bom porque eu sei o que eu sinto. Não é simplesmente chegar e propor. A gente precisa mudar na cultura política do nosso país, é de ter o sabe tudo. O cara chega, ele não sabe o que é a fila de um hospital público, mas ele tem a solução. Ele não sabe o que é a vida de alguém que tem uma necessidade especial, seja por locomoção, seja por não enxergar, seja por não ouvir, mas ele tem uma solução. Nós precisamos aprender a ouvir. E as pessoas têm que participar da política, né? Hoje nós temos a Priscila, nossa pré-candidata, participando e levando, né, de fato, a sua voz, Priscila, em linguagem de sinais, mas que as pessoas agora vão te ouvir e vão entender a sua necessidade, não o que eles acham que você precisa. Hoje nós temos, graças a Deus, o Patrick, que já ocupa uma cadeira no parlamento. E ele não é apenas alguém que vai trazer algo da cabeça dele, ele vai trazer algo da vivência dele, de falar: olha, o que nós precisamos é disso. E a primeira coisa que nós precisamos, e aí cabe para todos, independente se é pessoa com deficiência ou em tantas outras áreas: respeito. Respeite a minha individualidade, respeite a minha necessidade, respeite a minha fé. E aí, diante disso, nós vamos começar a construir uma sociedade melhor, com uma cultura que respeita as diferenças, né, e que vai buscar o melhor caminho para adequar a todos. Nós não podemos ser um Brasil que vivemos até pouco tempo atrás, que começa a se dividir em grupos. Fulano, porque tem tal cor, só anda com fulano desse jeito. Fulano, porque tem tal deficiência, só anda com fulano de tal jeito. Fulano, porque acredita em tal coisa. Nós somos um. Nós somos um só povo. Somos todos iguais. Para Deus somos todos iguais. E também aos nossos olhos temos que aprender a nos ver todos iguais. E a diferença entre nós foi Deus quem nos fez. E tem um propósito nisso. Patrick, Deus tem um propósito na sua vida, e você já narrou, né?
por você ter essa deficiência. E eu tenho certeza que muitos já choraram e muitos já tiveram a vida deles modificada pela sua experiência, pelo seu testemunho, pelo seu propósito. A Priscila, Deus tem um propósito. Quem imaginava ter uma pessoa surda como secretária no governo federal? Deus tem um propósito em cada um de nós. Então, eu estou aqui hoje me colocando também nesse propósito. Como? Aprendendo. Em casa, eu tenho alguém que puxa a orelha, né? Aí eu tenho a primeira dama, que eu soltei um vídeo um tempo atrás, ela já mandou e falou, tira o vídeo. Você não colocou Libras no seu vídeo, que absurdo. Como que eu vou te ajudar? E você, eu falei, tira tudo. Mas é uma mudança cultural. Não é fácil, eu digo por mim, não é fácil. Mas nós precisamos vencer as barreiras e nós precisamos levar, acima de tudo, a todos respeito. Principalmente para quem ocupa um cargo público e mais ainda um cargo eletivo. Agradeço demais o carinho de vocês e a participação, tá bom? E vamos acompanhar aqui mais um pouquinho. Que Deus abençoe a todos nós e que nós possamos continuar firmes em um propósito. Amém. Amém. Obrigado pelas palavras de carinho do Eduardo. Eu tenho certeza que Deus usa você agora para me falar. E para falar para o Patrick também. Sabe por quê? Porque Deus usa você, porque agora muitas pessoas, né, pré-candidatas, como eu também sou pré-candidata, né, como o Patrick, pré-candidato. Mas às vezes a gente tem um sentimento que parece que as outras pessoas não têm deficiência. E por que me escolheu ao invés de escolher as outras deficiências? Ai, será que por eu ter alguma deficiência eu vou perder? Não, mas a gente sabe que existe muito preconceito contra os deficientes e contra as pessoas com deficiência rara. Mas aí, às vezes a gente se sente pequeno. Mas não, foi Deus que me fez. Às vezes eu me sinto pequena, mas Deus fala assim, não, puxa a minha orelha e fala assim, vai mulher, vai, luta, porque eu tenho um propósito para você. Eu tenho um projeto na sua vida. E tudo começa com muito trabalho. Às vezes a gente se sente pequenininha, mas Deus, quando fala comigo, aí eu me sinto grande. O Patrick é a mesma coisa. Esse sentimento que às vezes nós temos, Deus fala, olha, fica tranquilo. E aí eu uso o Eduardo para me falar. E aí alegrar a minha vida. E é a mesma coisa. E isso é muito importante a gente lembrar, né, que você também foi escolhido, que nós fomos escolhidos, né, e nós precisamos fortalecer o Distrito Federal, estarmos juntos, né, para lutar pelas pessoas com deficiência e com doenças raras. E lá na Paraíba também. Então, nós vamos conversar sobre saúde também. Como é a acessibilidade em Brasília, na área da saúde, né? O Patrick, né, pode explicar como que é em São Paulo. Então, cada lugar, né, os hospitais têm as suas dificuldades. E tem pessoas que são cadeirantes. Lá tem rampa? Como que eles fazem? Né? Como que funciona? Né? Como que é o chão? Ele não é nivelado, né? Tá cheio de buraco nas ruas. Como que os cadeirantes vão fazer? Então, e dentro da sala do médico? E como que ele vai abrir a porta? Muitas vezes as portas são apertadinhas, a cadeira de roda não passa. É muito difícil. Então a gente tem que olhar
sobre tudo isso. Ir para as pessoas cegas, como que ela vai ter o atendimento? Como que ela vai escrever a ficha na hora que ela chega lá no hospital para ter um atendimento correto? Tem alguém que vai orientar? Não tem acessibilidade. E para o surdo? Não tem intérprete dentro, porque nós sabemos que existe a lei, mas ela não tem sido cumprida. Falta profissionais. Então, eu queria conversar e discutir sobre isso com vocês dois, para ver o que vocês acham que falta e o que podemos fazer para melhorar. Qual dos dois pode escolher quem vai começar? Eu acho que o que falta, primeiramente, é empatia. Quando o representante do poder público, seja no legislativo, no executivo, simplesmente faz a lei para agradar um segmento, sem se colocar no lugar da pessoa. Será que essa pessoa vai conseguir, de fato, usufruir como necessita? Aí pegar um exemplo simples, mas tão esdrúxulo. Uma rampa, que é feita muitas vezes com degrau. Não, vamos deixar acessível para a pessoa com deficiência, para o cadeirante. Só que tem degrau, tem uma lixeira na frente, um poste. A pessoa com deficiência ela não consegue subir, muitas vezes precisa de ajuda de outra pessoa. E a gente vê também, não só a pessoa com deficiência, mas uma mãe com carrinho de bebê, um idoso, seja muletante, com um andar já. Muitas vezes no poder público não é acessível para a pessoa com deficiência. Tem escada e a gente vê seguidamente, seja na mídia ou as próprias pessoas postando, reclamando, vão buscar seus direitos no órgão público. A pessoa não consegue se locomover e precisa enfrentar uma escada. Está se arrastando. Ou aquela barreira atitudinal. Chega para uma pessoa, está lá atendido com má vontade porque a pessoa não se coloca, não percebe que a pessoa tem uma deficiência. Não, tem uma dificuldade seja para expressar a sua necessidade, seja para, às vezes, na comunicação, entendimento. Então, é esse tipo de coisa que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa. O que mais temos é então, a gente precisa, seja na política, seja no dia a dia, se colocar mais no lugar da pessoa. Como o Eduardo muito bem colocou. Fazer propor a legislação, não propor por achar que sabe das coisas, mas se realmente, pegar na mão de quem realmente precisa e ver se está realmente adequado. Eu nasci com uma dessa área, sou pessoa com deficiência, mas eu não passo as mesmas dificuldades, por exemplo, com uma pessoa com autismo, com uma pessoa com nanismo. Eu me comunico oralmente. Então, eu preciso parar, observar, me comunicar mais com pessoas dos mais diversos segmentos. Todos os tipos de pessoa com deficiência para realmente fazer um bom trabalho. Um trabalho que, de fato, seja proveitoso para todos. Obrigado. Obrigado, Patrick. Eu vou precisar trocar agora as pessoas. Então, eu vou chamar o John para conversar um pouquinho com o Eduardo, ok? O que você falou, Patrick, é realmente uma necessidade. É ouvir cada um, ver o que cada um precisa para poder fazer a mudança nos hospitais, para ter um atendimento melhor para todos, né? Então, muito obrigado pela sua participação aqui na live. Nós vamos conversar mais vezes em outras lives e
discutir mais sobre esse assunto. Ok, Patrick? Amo você. Boa noite, obrigado. Ok. Boa noite, Patrick. Sucesso para todos nós. Amém. Boa noite, Eduardo. Muito prazer conhecê-lo. Um prazer enorme estar numa live aqui com a melhor primeira-dama de toda a história. Eu sempre comento que se juntar todas as primeiras damas desde que eu nasci, não conseguiu fazer 10% do que a nossa primeira-dama já realizou pelos PCDs e doenças raras. Gostaria só de pontuar que o Patrick acabou de sair, que temos doenças raras permanentes e temos doenças raras letais também. Então vamos pegar o exemplo de atrofia de medula espinhal, que é AME, do qual eu já montei algumas campanhas. E para quem não sabe, infelizmente, essa mídia corrompida não divulga nem 0,1% do que a primeira-dama, a ministra Damares e a secretária Priscila Gaspar realizaram. Para quem não sabe, existe um medicamento que custa 12 milhões de reais, tá certo? Que se chama Zolgensma, tá? E a primeira-dama, ela conseguiu aprovar, juntamente com o senador Romário, a disponibilidade de um medicamento intermediário que, pelo menos, interrompe o processo, né, de matar as células, que são as Zolgensma. Né? Então, assim, não, Zolgensma não. Eu esqueci o nome do. É um outro medicamento que ele é intermediário, mas é caríssimo, gente. Spinraza, lembrei. É o Spinraza, tá? Ele custa quase 100 mil reais por mês. E isso é uma aplicação mensal que existe. Como eu montei algumas ações, estruturei campanhas, né? A gente via o desespero das mães para tentarem conseguir, né, esse medicamento de aplicação no SUS. Então, para quem não sabe, a primeira-dama, juntamente com o Congresso Nacional, conseguiu aprovar, claro que não em todo o território nacional, mas já foi uma quebra de barreira gigantesca, e eu conheço muitas mães que os filhos e as filhas recebem esse medicamento. Né? Então, lembrando que essa gestão do presidente Bolsonaro, com a Priscila Gaspar, com a primeira-dama, com a Michele Bolsonaro, né, fizeram o trabalho mais impressionante dentro dessa pauta e dessa causa. Então, é uma honra conversar com você, Patrick, Eduardo. Temos uma missão como pré-candidatos a deputados estaduais, essa intenção de aglutinar, né, pré-candidatos que tenham essa veia, esse comprometimento de, no caso de homologado a candidatura e eleitos, que vão dispor uma parte da sua emenda, apoiar os projetos de leis nas votações, né, tanto no âmbito estadual quanto federal, para os PCDs e para as doenças raras. Então, um prazer, viu, Eduardo? Quiser falar alguma coisa? Eu gostaria de complementar um pouquinho. A Priscila vai falar, eu posso falar? Eduardo, é você, pode complementar. Posso. Dá licença. Primeiro, boa noite, John. Prazer meu. Prazer. Tá bom? Agradeço aí as palavras. E acho que, complementando, Priscila, até aonde o Patrick também já estava explanando anteriormente, quando ele fala sobre soluções. A solução começa por empatia. Né? E esse pedaço eu volto a falar, nós precisamos trabalhar na mudança, na conscientização. É uma nova cultura na mente de todos nós. Fácil não é. O John pontuou muito bem no que diz respeito à mídia, o
que já foi feito, a gente sabe que ainda é muito pouco, né, John? Ainda é muito pouco. Mas perto do que a gente tinha, é algo sobrenatural, vamos colocar assim. Né? E tudo isso porque, como eu falei antes, eu acho que todos falaram aqui, por propósito. Né? Quando a gente se coloca na pele do outro, quando a gente busca entender o sofrimento do outro, seja por fome, seja por frio, seja por ter uma necessidade ali diferente da minha, a gente começa a tentar e a estender a mão. A gente sabe que o processo não é tão simples, não é tão fácil. E quando se fala no meio político, são várias prioridades e cada um ali dentro tem a sua bandeira, né? Muitas delas, infelizmente, é sem propósito, é apenas por uma questão de popularidade. Como eu faço para manter a minha popularidade? Eu faço isso, isso e aquilo, e independe se tem propósito, independe se muitas das vezes vai realmente beneficiar quem precisa. O que a gente Então, o que a gente busca hoje são pessoas com um propósito de fazer o quê? De não preocupar com o que será o próximo ano eleitoral. Eu acho que um exemplo fantástico a gente vive hoje, que é o nosso presidente da República. Tem um lado, tem uma postura, ele tem um propósito, e muitas das vezes, mesmo que várias pessoas ao lado dele digam: presidente, não toque nesse assunto. Presidente, não entra nessa bola dividida. Né? Presidente, vamos superar isso. E todo mundo está falando de uma forma diferente do senhor, então esquece isso. Ele continua no propósito dele. Sim. De que, se eu acredito, se eu fui eleito dessa forma, eu vou continuar na mesma linha. Então você não vai ser eleito. Não estou preocupado com isso. O que nós precisamos são de pessoas na política com o mesmo comprometimento e o mesmo propósito que nós temos exemplo hoje, que é o nosso presidente da República, o nosso Jair Bolsonaro. Então, empatia é muito bom, mas a gente conseguir localizar, neste momento de pré-candidatura, essas pessoas que vêm, de fato, com um propósito, que querem, de fato, ser úteis, e independente se vão ou não apanhar, né, ou ser criticadas, é o mais importante. Eu venho percorrendo alguns locais, algumas lideranças que vêm manifestado apoio, mas de vez em quando a gente esbarra em alguma coisa que não bate com os nossos ideais, não bate com os nossos valores. Né? Ontem eu passei por uma situação, na verdade, quase toda reunião que eu entro, sempre tem alguma coisa que eu discordo. Tá. Eu sempre digo para as pessoas que é muito melhor eu dizer um não, e aí Sim. você falar assim: eu não vou ter isso no Eduardo, eu posso ir atrás de outra pessoa, do que eu falar sim e te enganar, e você vai ficar esperando em mim e eu não vou fazer o que eu não acredito. Então, perfeito. A gente começa a entrar nesse mundo, e quem já trabalha com política há mais tempo e vai chegando perto da gente, quer nos ajudar, vira e fala assim: com certeza vocês já ouviram, não fala isso, senão as pessoas não vão te apoiar. Olha, quem quer entrar nesse meio, não diz não. A gente sempre diz sim ou talvez. Eu digo não. Por onde eu passo, eu digo: eu não sou político. E a gente coloca o nosso nome à disposição, não é para fazer o mesmo que todos já fizeram. É para a gente ter uma pauta, uma bandeira definida. Nós temos os nossos valores. Cada um aqui foi criado de uma forma, cresceu e construiu os seus valores, as suas bandeiras, os seus ideais, uma crença, acredita em algo. Você não precisa mudar para agradar os outros. Sim. Sabe por quê? Porque na sua linha de pensamento, de raciocínio, da sua defesa, vai ter inúmeras pessoas que acreditam, que concordam e que vão comprar a sua briga. E aí eu volto de novo para o presidente. Muitos batem, falam: não gosto porque ele é desse jeito, ele é daquele outro jeito, porque ele fala dessa forma, porque ele faz tal coisa. Mas milhões de pessoas acreditaram nele por ele ser dessa forma. Sim. Então,
Às vezes a gente vai entrar num lugar que alguns vão olhar e falar assim, não gostei do seu jeito. Não tem problema. Não tem problema. Sabe o que eu digo? Que quem mais vai abrir portas, para mim, não são pessoas, é Deus. Se eu me manter firme no meu propósito. Se eu não falar uma coisa num grupo e algo diferente em outro grupo. Porque uma hora esses grupos vão se encontrar. Sim. E vão falar assim, o Eduardo me disse tal coisa, e o outro falou assim, não, ele disse que é contra isso. A gente tem que se manter firme no nosso propósito, né? Não trocar os nossos valores por nada. E, como eu disse, ouvir. Ouvir. Tem um que tem uma deficiência de tal forma. Não é igual o tratamento dele para o outro. Não. Né? A Priscila não ouve. Ela não pode dizer que ela sabe a solução para todas as doenças. Então, cada um dentro da sua especificidade, cada um dentro do seu conhecimento e da sua história de vida, vai falar assim, olha, dentro disso eu sei que esse pedaço é muito bom. Esse é o caminho. Como que eu faço para te ajudar, John? Como eu faço para te ajudar, Priscila? Como eu faço para te ajudar, Adriana? Vamos construir aqui e vamos caminhar. Acho que eu volto a dizer, o mais importante, eu acredito que seja respeito. Quando eu respeito a diferença, eu busco conhecer e eu vou buscar um caminho que atenda da melhor forma. Perfeito. Antes de passar para a Priscila, eu sou ativista também, assim como você, Eduardo. Então eu sei como, assim como você, a dificuldade, né? Há quase 20 anos, eu sou embaixador de inclusão de surdos, de deficientes auditivos, deficientes visuais, monto campanhas de leucemia, câncer de mama, atrofia de... em todas as áreas praticamente, né? E a gente sabe o quanto a gente é isolado de uma certa maneira. Muitas pessoas, né, Eduardo, quando a gente vai ajudar aquelas pequenos institutos a grandes, pequenos, e a gente doa o nosso tempo, né, tudo aquilo que a gente tem, o nosso sábado, domingo, para às vezes ajudar uma pessoa, uma criança, às vezes, né? E as pessoas não entendem isso, Eduardo. Sabe? Só que nós temos esse propósito de Deus. Né? Eu sempre falo para a Priscila, nós estamos aqui para executar missão de Deus. E é muito importante pessoas como você, como eu, por exemplo, que estamos dentro de uma empresa, às vezes, dentro de uma escola, né? Porque eles são minoria. Então, alguém precisa chamar a atenção, né? Como nós, um diretor da escola, um diretor da empresa, né? Cadê a acessibilidade? Cadê o intérprete de Libras? Porque senão somente os PCDs pedindo e as pessoas com doenças raras, a gente precisa aumentar esse quórum. Então eu vejo que essa composição, como você falou, né, o aprendizado, a frente que a gente montou lá no nosso grupo é maravilhosa, porque é aquela troca de informação de pré-candidatos do Brasil inteiro, as políticas públicas também, principalmente. Vai ser muito importante nós aprendermos com eles, né, para depois, no futuro, se Deus quiser próximo, podermos praticar e defender essas bandeiras e esses projetos aí. Né, Eduardo? Então, parabéns mais uma vez. Contamos com você. Deus te tem como um soldado de Deus, né? Tenho certeza que o nosso presidente, se Deus quiser, vai ser reeleito, assim como a primeira-dama, e nós todos estaremos como o exército dele pelos PCDs e pelas doenças raras. Amém. Eu quero complementar um pouquinho o que o Eduardo falou sobre o Bolsonaro. O Bolsonaro é o quê? Ele é sempre do mesmo jeito. As pessoas, né, o povo, alguns querem fazer uma mudança, por exemplo. Ontem eu estava vendo uma foto de postos de gasolina que reduziu o preço da gasolina. E muitas pessoas reclamando que quer pagar de novo, né? Quer pagar R$ 10. Eu quero pagar R$ 10, né?
como, gente? Se ele está diminuindo os impostos, né? Se ele corta os impostos, ele é doido, né? Então, às vezes as pessoas falam, né, sobre os impostos, e eu quero falar para você, Eduardo, o Distrito Federal tem problemas com o IPVA. O IPVA. Tem um grupo de pessoas, né, deficientes, que tem direito a não pagar o IPVA, isenção do IPVA. E outros grupos, como os surdos, que ficaram de fora desse grupo de isentos. A gente precisa ver o que pode ser feito, qual é a política pública no Distrito Federal que a gente precisa mudar. Por que o surdo não tem direito? Então, eu quero pedir você uma força para olhar isso lá, ver por quê, o que está acontecendo, quem é o contato, quem é a pessoa que a gente precisa olhar isso, porque o surdo também tem o mesmo direito, né? E você ganhando, você vai trazer uma visibilidade para esse tipo de política. Então, muito obrigado pela presença de vocês, né? Eu queria que você mandasse um abraço para a primeira-dama. Estou com muita saudade dela. E que Deus te abençoe. Abençoe a sua vida, a sua família. Muito obrigado por ter aceitado fazer essa live hoje. E quero avisar para todas as pessoas que estão assistindo agora essa live, né? A próxima live vai ser segunda-feira. Então, esperem que eu vou divulgar sobre a próxima live, ok? Então, bom final de semana, bom sábado e domingo para todos nós. E agora eu quero fazer a foto. O sinal que o presidente e a primeira-dama tiraram, né? Mostraram para o Brasil. Quanta gente sabe o que é isso hoje, né? Obrigado, Eduardo. Fiquem com Deus. Um abraço para a nossa primeira-dama. Obrigado. Amém, gente. Muito obrigado. Que Deus abençoe. Priscila, obrigado pelo convite. Que Deus abençoe você na sua missão aí em São Paulo, não é isso? Isso. John, você é de qual estado, John? Você São Paulo também. São Paulo também. Que Deus abençoe vocês na missão de vocês aí em São Paulo. Tá bom? Que a gente permaneça firme no nosso propósito. Que Deus nos faça permanecer firme nos nossos valores. Sabe que esse mundo que a gente tem entrado, infelizmente, ele tem preço, mas nós somos pessoas que temos valor. Nós não vamos andar por preço. E que o Senhor possa fazer um milagre, assim como ele já tem feito aqui na minha vida. E sim, Priscila, seremos os olhos de vocês, a pessoa com deficiência e de tantos outros aqui em Brasília, para mudar toda essa realidade, para que a gente tenha uma sociedade melhor. Vou dar só uma pontinha numa coisa que o John ressaltou, de falar, que foi quando o John citou algumas instituições que trabalham com a pessoa com deficiência. Eu tenho visitado muitas instituições aqui em Brasília que trabalham principalmente com acolhimento da criança no contraturno da escola, alguns asilos. Ótimo. E também tem a parte, como eu citei, a Pestalozzi e outras entidades. Sim. A Priscila falou na questão do... Acho que foi o John que falou na questão do terceiro setor. Sim. Esse terceiro setor, ele é o mais importante. Talvez ele deveria ser o primeiro. Sim. Ele tem que ser tratado com prioridade, porque ele faz o trabalho que o Estado não faz ou foi omisso em muitos lugares. E isso é o que eu tenho buscado aqui em Brasília, dar atenção a essa área, a esse setor, para que a gente possa ter políticas públicas muito bem definidas para que essa população, para que essas instituições parem de ficar mendigando ano a ano, principalmente em ano político, mendigando favor. Não é um favor. Perfeito. Porque favor fazem essas instituições ao Estado. Sim. Né? A gente precisa fortalecer eles para que esse trabalho
seja dado continuidade. E mais uma vez, obrigado. Perdão que eu falo muito, né? Não, não, Eduardo, eu queria até pedir para você divulgar todas as suas mídias, não só do Instagram. Queria que você falasse quais plataformas você está e o ID para as pessoas te seguirem, por gentileza. Vocês vão. Eu estou organizando as minhas redes sociais, que eu sempre Tá. fui muito ruim de rede social. Eu também. Mas nós estamos aqui no Instagram com @Eduardo Torres Brasil. Ok. Eduardo Torres Brasil. Nas demais redes também vão me achar dessa forma. Twitter, Eduardo Torres Brasil, YouTube, eu acho que o pessoal Facebook? vai criar pra gente aí TikTok, Kawaii. Só que eu não vou ficar fazendo dancinha, não, gente. Não me espera dançar nesse negócio, não. Eu também não, Eduardo, eu também não. Muito em breve, espero encontrá-los em Brasília aí. Muito obrigado mais uma vez. Que Deus abençoe aí a todos aí no final de semana. Muito obrigado a todos. Amém. Amém. Tchau.